Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conversar sobre a retomada de linhas importantes para a cidade. A população já está percebendo que mais ônibus estão nas ruas desde que foi assinado o acordo judicial entre o poder público e os consórcios operadores, estabelecendo o pagamento de um subsídio por quilômetro rodado na nossa cidade. No programa de hoje, vamos esclarecer dúvidas sobre o retorno gradativo de linhas e entender o que a população pode e o que não deve esperar desta fase de retomada da frequência do serviço. Bom, é importante dizer que o acordo firmado entre Prefeitura, consórcios e Ministério Público, que prevê o pagamento de um subsídio, tema do qual nós já falamos aqui em outras edições do podcast, gerou uma grande expectativa junto à sociedade de um modo geral, mas no caso específico de quem utiliza ônibus, a expectativa é muito maior. Só que, na prática, como já dito diversas vezes pela secretária de Transportes, a doutora Maína Celidônio, e pelo próprio prefeito Eduardo Paes, ainda levaremos um tempo para conseguir equacionar todos os problemas e atingirmos o nível de qualidade na prestação do serviço por ônibus que é desejado aí pela população. E, diariamente, nós vemos na imprensa pedidos de retorno de linhas, de aumento no número de ônibus em linhas que não estão paradas, mas que efetivamente tiveram sua frota reduzida ali ao longo do período da pandemia, com toda essa crise. E, da mesma forma, todos os dias nós recebemos aqui no Rio Ônibus, através dos nossos canais de comunicação com a população usuária, o mesmo tipo de pedidos. Por isso, nós vamos dedicar esta edição do podcast Rio Ônibus para prestar alguns esclarecimentos ao público interessado. Só que, antes disso, nós temos que deixar bem claro aqui qual é o papel de cada entidade dentro desse sistema. A Prefeitura, né, através da Secretaria de Transporte, cabe a elaboração de todo o planejamento do sistema. Que linhas vão rodar, em que itinerários, em que horários. Então, tudo isso cabe à Prefeitura. Ela vem fazendo esse novo planejamento, vem vendo que linhas vão retornar, quais serão os horários e tudo, algumas mudanças aí no sistema de controle e tal. Então, isso é uma responsabilidade da Prefeitura, não é responsabilidade dos consórcios. E aos consórcios cabe apenas operar aquilo que foi planejado pela Secretaria de Transportes. Os consórcios passam a ser somente operadores terceirizados de um serviço, assim como dezenas de outras empresas que já prestam serviços à população através de concursos aí, de contratos, digo eu, com a Prefeitura, com o governo do Estado, com o governo federal. São os chamados terceirizados. Então, deixando isso bem claro, de quem é a responsabilidade? Da Prefeitura. As empresas operam aquilo que é determinado pela Prefeitura, que passou a exercer toda uma série de novos controles em cima da operação para poder fazer o pagamento desse subsídio. Então, depois dessas explicações iniciais, vamos passar aqui as perguntas mais comuns que nós temos recebido aqui no Rio Ônibus. Primeira dela: quando as melhorias no sistema de transporte por ônibus serão sentidas efetivamente pela população? Bom, a situação que os consórcios vinham passando era bastante complicada. Não haviam recursos aí para que as empresas operassem como já operaram no passado e como gostariam de estar prestando o serviço para os usuários. E é fato que várias linhas tiveram a sua operação paralisada, outras linhas tiveram a sua frota e, consequentemente, o número de viagens reduzidas. A idade média dos ônibus aí aumentou bastante, porque deixou de haver uma renovação. Todos sabem que várias empresas deixaram de operar, outras empresas entraram em recuperação judicial. O sistema ficou numa situação bem complicada, o que foi comentado aqui ao longo de todas as edições do nosso podcast, o que foi divulgado aí por toda a imprensa, pela própria Prefeitura. O prefeito admitiu várias vezes aí que o sistema já vinha entrando em colapso. Então, se tomaram agora medidas práticas, né, através desse acordo, para que o sistema possa se recuperar.
Só que o primeiro impacto dessas medidas só será sentido a partir do mês de julho, quando, após 30 dias de operação dentro do novo sistema, haverá uma injeção de recursos aí na forma de subsídio por parte da prefeitura para os consórcios operadores. Então, nesse primeiro momento, o que é que tem sido feito? Mesmo com os constantes aumentos no preço do combustível, com aumentos de salários aí que foi acertado com o sindicato para que não houvesse nenhuma paralisação mais de ônibus e tudo contando já com esse subsídio que começa a ser pago a partir de julho, as empresas voltaram a operar com algumas linhas, seguindo um cronograma que foi definido pela própria Secretaria de Transportes. Então, até hoje, dentro dos 4 consórcios, a gente vai completar somente agora no dia 30 um mês dessas mudanças, mas nós já temos hoje aí registradas 23 linhas que retomaram a sua operação e outras linhas que tiveram já a sua frota aumentada. Então, na área, por exemplo, do consórcio Internorte, são 5 linhas que voltaram a rodar, algumas na Ilha do Governador, outras na região da Pavuna. Na Zona Sul, nós tivemos linhas aí de São Conrado para a rodoviária, linha no bairro de Santa Teresa, algumas linhas ali pela região da Tijuca, Alto da Boa Vista, dentro do consórcio Intersul. No consórcio Santa Cruz, as que eram mais requisitadas, linhas em Septiba, já voltaram a operar também, algumas linhas ali de bairros adjacentes à região de Santa Cruz e Campo Grande, e no consórcio Transcarioca, que pega aqui a parte de Jacarepaguá, parte de Madureira, nós temos aqui linhas que já voltaram entre Jardim Oceânico e Curicica, do terminal do Recreio para Vargem Grande, temos a linha 651 e 652 que fazem Mer-Cascadura, que era uma solicitação de muitas pessoas, então essas já voltaram a operar. E a prefeitura vai liberando aí, em períodos de a cada 15 dias, a cada semana, mais algumas linhas para operar. Então, esse retorno será gradual para as pessoas que dependiam exclusivamente dessas linhas. Já foi notada de imediato uma melhoria quando a linha voltou a rodar e outras pessoas já vêm registrando aí que não utilizavam especificamente essas linhas que a gente citou, mas já sentiram alguma melhoria aí na quantidade de ônibus que vem em operação. Então, esse é um processo previsto para durar 7 meses, e, ao longo desse período, certamente serão várias as linhas aí que retornarão e outras que terão a sua operação melhorada. A segunda pergunta é por que algumas linhas de ônibus já voltaram a operar e outras não. Quem define isso? Então, é praticamente uma pergunta complementar à primeira. Então, há uma lista muito grande hoje de linhas que estavam paralisadas, e a Secretaria está analisando tudo isso. E é a Secretaria de Transporte que define que linhas voltarão e quando. Ela vem definindo isso com base nas possibilidades dos consórcios de atendimento e também nas demandas que eles vêm recebendo lá. Em uma reunião recente no Conselho Municipal de Transporte, foi feita essa pergunta também diretamente à secretária, e ela respondeu, olha, a gente toma por base as reclamações que recebe diretamente na prefeitura, através do telefone 1746, se consideram solicitações de associações de moradores, solicitações de vereadores que têm aí nas suas bases eleitorais um grande número de reclamações para essa ou para aquela linha, e eles levam também em consideração muito o critério técnico, porque era comum no passado a gente ter várias linhas sobrepostas operando, uma de uma empresa, uma de outra, que rodavam no mesmo eixo. Então, o que a prefeitura vem fazendo? Ela traçou no mapa toda a malha viária da cidade e tem ruas que já eram assistidas, mesmo que tendo uma linha paralisada, outras linhas já vinham cobrindo aí aquela região, aquele itinerário. Então, ela está dando prioridade para as regiões da cidade que não tinham mais ônibus em operação, que era o caso específico, como dissemos, de Septiba. Então, algumas linhas estão voltando, outras a tendência é que efetivamente não voltem a operar, e tendo aí algumas adaptações para algumas linhas. Existe também aí na questão o bilhete único carioca, e é fato também que, ao longo desse período de adaptação,
muitas pessoas já encontraram novas soluções. Olha, eu costumava pegar a linha tal, mas agora estou pegando outra linha, ou estou fazendo uma integração. Então, o sistema vai passar por uma grande racionalização que vem sendo conduzida aí pela Secretaria de Transportes. Então, ela que vem definindo, cabe aos consórcios apenas ir operando dentro das suas possibilidades, e isso os consórcios, em conversas constantes com os técnicos da secretaria, vem definindo por onde a gente volta, como começa, como que vai ser feito esse controle. Então, essas solicitações hoje não devem ser dirigidas diretamente às empresas, e sim à própria secretaria, que está tomando as providências aí para que o sistema volte a operar da melhor maneira possível. Uma terceira pergunta é por que algumas linhas já voltaram a operar, mas os ônibus estão passando somente a cada 30 ou 40 minutos. Então, é fato, já comentamos aqui muitas vezes, que a demanda por ônibus caiu bastante aí ao longo desse período de pandemia. O sistema já vinha passando por uma crise que contemplou uma série de itens que a gente já comentou aqui, mais uma vez a gente falando aqui sobre os outros podcasts, interessante que todos ouçam os demais. A gente já pontuou porque é que houve uma queda no número de passageiros transportados pelo sistema. Então, o que é que acontece? Algumas linhas que estão voltando a operar não apresentam mais a demanda, ou seja, a quantidade de pessoas que a utilizam que apresentavam no passado. Então, algumas linhas que tinham intervalo de 10 minutos passaram a ter um intervalo de 20 minutos, outras que tinham intervalo de 5 passaram a ter de 10. Então, não há mais como ter muitos ônibus em operação se não há demanda para esses ônibus. Então, realmente, será necessária uma adequação dos horários aí para que as pessoas possam conhecer os novos intervalos, adaptar suas rotinas ao retorno dessas linhas e a nova grade de horários que elas vão ter. É importante a gente falar aqui nesse ponto também que antes se controlava muito pela quantidade de ônibus em operação. A linha tal tem que ter 20 ônibus em operação, a outra linha tem que ter 15 ônibus ou 12 ônibus. Era um dimensionamento feito aí também com base na demanda de cada linha. E hoje a Secretaria passa a trabalhar com um novo modelo, que é a quantidade de viagens. Ela já não vai definir que aquela linha tem que ter 5 ou 6 ou 7 ônibus. Ela vai definir que aquela linha tem que dar 30 ou 35 ou 40 viagens por dia e vai estabelecer em que faixa horária ela tem que operar, e os consórcios vão ter que operar dentro disso. Então, esse conceito, ela tem que colocar mais ônibus. Isso cai por terra porque o que vai ser solicitado é a colocação de mais horários, independente da quantidade de ônibus. Então, essa questão da demora do ônibus, a questão da volta da linha ou não, dessas melhorias, todas estão a cargo da Secretaria, que vem dimensionando isso da forma a conseguir colocar o sistema em operação, pagando aí o subsídio que foi acordado, promovendo um reequilíbrio econômico-financeiro do setor, mas isso dentro desse processo paulatino aí de até 7 meses. Uma outra pergunta que fazem também é quando vão chegar os ônibus novos. Então, mais uma vez, isso faz parte de todo um processo de recuperação do sistema. Pode ser que algumas regiões da cidade recebam ônibus novos com mais velocidade, que em outras regiões isso demore um pouco mais, porque depende do nível de degradação, a palavra que pode ser utilizada, que cada região teve no seu sistema. Então, temos sistemas aí que as empresas conseguiram ainda manter algum nível de renovação de frota ao longo da pandemia. Nós ainda vemos pela cidade alguns ônibus novos aí chegando, começando a circular. Em outras regiões, essa renovação vai demorar mais. Também um outro fato que ainda é consequência da pandemia é que em outros países a produção industrial ainda não voltou a toda a carga, e hoje nós verificamos que os ônibus novos, que são fabricados com muitos componentes importados, estão demorando mais para ser entregues. Hoje, no mercado, se você quiser comprar um ônibus novo, que antes demorava 90 dias para chegar, agora pode estar demorando 180 dias até mais. Vide o caso do BRT, em que a prefeitura está encomendando ônibus hoje, fez uma licitação agora no mês de abril, de maio, para ônibus que vão ser entregues a partir do ano que vem, até março do ano que vem. Então, o prazo para a entrega de ônibus novos está muito maior.
e também não há ônibus usados disponíveis no mercado. Então, esse processo de renovação, sim, será retomado, mas não há uma posição certa. Olha, vai ter uma renovação de X ônibus por mês, nada disso. A gente, no primeiro momento, esse auxílio que está vindo para as empresas é para manter o sistema em operação e para ter essas pequenas melhoras de linhas voltando, de mais horários. Essa fase de renovação de frota, de melhoria e tudo, a gente prevê que possa começar com mais intensidade, tudo correndo bem a partir do ano que vem, mas aí dentro daquilo que será definido pela própria secretaria. Aí você vai dar um corte aqui que eu vou tomar água. Bem, continuando então, uma pergunta que a gente também recebe bastante é: quando vão ligar os aparelhos de ar-condicionado dos ônibus? Bom, dentro desse processo que a gente teve de complicação da operação, de envelhecimento da frota e tudo, e até por conta da pandemia, todos os ônibus tiveram que ter seus equipamentos de ar-condicionado desligados. Alguns que têm a janela colada, né, que não abre a janela, continuaram operando com ar ligado e continuam até hoje. Outros foram desligados. Então, dentro desse acordo que foi firmado agora com a Prefeitura, com o Ministério Público, não era prevista de imediato a retomada da ligação dos aparelhos de ar-condicionado. Isso ficou também para uma segunda fase e se espera que, a partir aí do final do ano, quando haverá uma nova revisão desse acordo, para promover, sim, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que isso já possa ser incluído, mas, no momento, não há nenhuma previsão efetiva de que os aparelhos de ar-condicionado serão religados. E a última pergunta que nós temos aqui é: a quem devo dirigir agora as reclamações, sugestões e pedidos de informações? Bem, como já falamos no início aqui desse podcast, a responsabilidade do planejamento de tudo isso está a cargo da Prefeitura. Então, todas as sugestões, os pedidos de informações sobre essas linhas que vão voltar, que não vão voltar, devem ser encaminhados à Secretaria de Transporte. E o canal para isso, que quem centraliza todas as requisições da Prefeitura, é o telefone 1746, que lá, recebendo as ligações, faz o encaminhamento para cada secretaria, para cada órgão da Prefeitura que é responsável. Então, com isso, a gente conclui aqui esse programa falando sobre a questão da recuperação dos ônibus na cidade, quem tem essa responsabilidade e que a população pode ficar certa de que as melhorias serão implantadas, mas não no ritmo desejado, mas sim dentro do ritmo possível diante desse acordo firmado aí, que é apenas o primeiro passo na retomada aí da qualidade do transporte por ônibus na nossa cidade. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão: Paulo Valente. Roteiro e produção: Peter Barcelos. Produção técnica: Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.